11 de abril de 2024. Nesta quinta-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Estanislau, bispo e mártir da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Estanislau. Santo Estanislau nasceu no ano 1030 na Polônia, inclusive se tornou o padroeiro da Polônia. Era de família pobre, teve uma educação com os beneditinos, depois, com o passar do tempo, ingressou no seminário e até o ponto de se tornar bispo de Cracóvia. O seu pastoreio foi fundado na caridade, no anúncio da verdade. Santo Estanislau, quando governou a igreja no seu tempo enquanto bispo, teve o apoio do rei daquela época, que se chamava Boleslau II. Acontece que o rei começou a declinar moralmente, inclusive com questões de relacionamento que tinham impedimento, etc., né? E o bispo, Santo Estanislau, acabou por denunciar o pecado do rei. E este rei, que no começo era favorável ao bispo, começou a persegui-lo, ao ponto de, em certo dia, Santo Estanislau estava rezando a missa, o rei entrou e matou o bispo Santo Estanislau pela espada. Por isso que, martirizado, a igreja concede a ele, pela sua autoridade espiritual, a glória dos altares, canonizado bispo e mártir da igreja. Morreu do mesmo modo que São João Batista, degolado, por denunciar um pecado de adultério. Meus queridos, um testemunho muito bonito de fidelidade à verdade. Às vezes, a gente entra em certas situações debaixo de um respeito humano e a gente se torna omisso para poder agradar as pessoas. E esse santo é testemunho de que a nossa fidelidade deve estar em relação ao Evangelho, à verdade. Muito bem, nós vamos meditar nessa quinta-feira, dia 11 de abril, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, o texto de hoje vai muito de encontro com a memória que nós celebramos, né? Nós celebramos Santo Estanislau, um bispo corajoso. Na primeira parte do seu governo, era parceiro do rei que se tornou depois promíscuo, adúltero.
e que não aceitou a correção do bispo. Num segundo momento, se tornou inimigo do mesmo rei. E nós vemos nessa leitura dos Atos dos Apóstolos a mesma coisa, né? Os chefes da religião, sumos sacerdotes, determinaram que os apóstolos não falassem mais de Jesus, em nome de Jesus. Mas, apesar disso, os apóstolos espalharam a palavra de Jesus por toda Jerusalém, como nós ouvimos no texto. E aí Pedro vai responder da seguinte maneira, como nós ouvimos: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, uma frase aparentemente muito comum e consensual, se a gente for analisar a profundeza dessa frase, a gente vai perceber que ela é muito exigente para a nossa prática, de fé, meus queridos. Por quê? Porque em muitas situações, como eu disse no começo da reflexão, muitas situações a gente prefere ficar quieto para não poder magoar uma pessoa, para não se indispor com outra, e a gente acaba se calando, não professando a fé que nós devíamos professar, não denunciando as irregularidades em relação à palavra de Deus, não mostrando a verdade. E a omissão, ela se torna um pecado tão grave quanto tantos outros delitos que nós conhecemos, né? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Os apóstolos têm convicção disso. Por isso que eles enfrentam o sinédrio. Eles podiam se calar, eles podiam fazer isso às escondidas, eles podiam ir promovendo a religião neonascente, né? A nova religião, o cristianismo, de maneira a não se expor, a não se indispor com os chefes da religião judaica. E eles não fizeram isso. E foi exatamente essa bravura, essa coragem, que fez com que as pessoas enxergassem neles um testemunho de autenticidade, né? Eu acho que minha gente, a gente tem situações que a gente não pode ficar atrás do muro, entendeu? Eu sempre digo nas minhas homilias, né? A gente respeita as pessoas, não é que a gente tem que ser uma pessoa proselitista, religiosa, sabe, aquela pessoa chata, fanática, que ninguém gosta de conviver e que só critica os outros, a religião dos outros. Não é isso. Isso aí não tem serventia nenhuma para Jesus, sendo sincero, viu, minha gente? A gente tem que conviver com todo mundo, saber respeitar as pessoas, conviver com pessoas até mesmo que tenham um estilo de vida que a gente não aprove, que não seja do nosso da nossa escolha religiosa. A gente tem que conviver com todo mundo. Eu sou a primeira a falar disso. Eu sempre preguei que a gente tem que saber abraçar todas as pessoas. Acontece que quando a pessoa ela acaba nos enfrentando, ela acaba expondo a nossa fé, aí a gente não pode ficar quieto, né? É aquela coisa que eu sempre falo na minha homilia também. Quando alguém vem falar alguma coisa da nossa religião, ou alguma coisa que questione a nossa fé, da mesma forma como a pessoa teve o direito de falar algo que me feriu, né? Vamos falar assim, em relação a valores ou em relação à vivência da fé, eu também tenho o direito, e mais do que direito, eu tenho um dever também de falar, né? É aquela coisa, quem fala o que quer pode ouvir o que não quer. O que acontece às vezes? As pessoas, hoje em dia, né? Hoje em dia, na verdade, não é às vezes, sempre está acontecendo. Hoje em dia, as pessoas estão bombardeando os valores cristãos. E os cristãos são quietos. Os cristãos estão quietos. E isso é muito grave, minha gente. Muito grave. Muito grave. A gente está se acostumando a ceder à vontade dos homens, como diz o próprio texto, em vez de obedecer à vontade de Deus. E aqui eu não estou dizendo de pecados pessoais, viu? Porque pecados pessoais todos nós temos. Eu estou dizendo aquilo que a gente tem como ideal,
né? Aquilo que a gente tem como ideal. A gente tem que defender o ideal divino tem que ser o nosso ideal enquanto cristãos. Mas a gente, nem tudo que a gente tem na palavra de Deus a gente consegue viver porque a gente é frágil. Tudo bem, mas é o nosso ideal, a gente tem que defender isso, né? A gente tem que defender isso. Então, uma aprendizagem para nós, para que a gente se encha de coragem diante das situações da vida. A gente se enche de coragem, né? E olha, minha gente, cada dia que passa, o mundo vai exigir de nós uma resposta. Ou uma resposta de corrupção, de modo que a gente traia a nossa fé e viva ao agrado do mundo, ou uma resposta de profetismo, de modo que a gente saia como ruim da história, ou como intolerante, mas na verdade simplesmente nós estaremos defendendo a nossa fé. E de que lado nós estamos? É sempre essa a pergunta. Hoje, como nós estamos procedendo? Né? E olha, minha gente, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essas questões de tomar decisões e optar por Cristo, não é somente bispos, padres e, enfim, os nossos líderes religiosos. Você que está me escutando, o tempo todo você vai ter a oportunidade de escolher defender a fé e os valores ou não. Já estão entrando em nossas próprias casas situações que nós sabemos que não são do agrado de Deus. E como nós estamos lidando com isso? Olha, mais uma vez, pelo amor de Deus, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser fanático, proselitista, intolerante, porque a intolerância também é um pecado grave. Mas eu estou dizendo que na nossa vida interior, nas nossas concepções, nós não podemos aceitar nunca o que não é do agrado de Deus. Né? A gente tem que aprender a lidar com muitas situações, com prudência, com respeito, com caridade, mas a gente tem que ter nas nossas concepções aquilo que é a verdade. A gente não pode mudar o que é de Deus em nossos corações. É isso. Eu sempre falo isso, né? Tem gente que fala assim, até mesmo os pregadores, eu não falo sobre isso porque nem tudo consigo viver. Olha, mas quem está falando não é você, é o Espírito. E o Espírito fala o que ele tem como ideal. Minha gente, tem muitas coisas em nossa vida que na nossa vida são motivos do nosso escorregar. Muitas coisas nós pisamos na bola na prática do Evangelho. Mas a gente não pode, por causa que a gente não consegue cumprir a vontade de Deus, tentar mudar o que é a vontade de Deus. A gente não pode. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Né? Então que a palavra de hoje nos ajude a fazer como os apóstolos. Eles não cederam. Eles foram até o fim, eles enfrentaram os sacerdotes. Né? E olha que bonita a frase final do texto de hoje, né? Pedro dizendo, vocês crucificaram Jesus, vós matastes, pregando numa cruz, mas Deus por seu poder o exaltou e o ressuscitou, porque ninguém desfaz o que é de Deus. Ninguém. E disso, essa parte que eu acho muito bonita, e disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que o obedecem. Então, quando nós testemunhamos e defendemos a verdade, no fundo, é o próprio Deus em nós que defende a verdade e que testemunha a verdade por meio de nós. Então, minha gente, primeira coisa, conhecer o que é a verdade, o que é a fé, o que é o ensinamento que vem de Deus. E a segunda coisa é nós guardarmos no coração e defendermos aquilo. Sempre, 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 sempre. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.